Eu vim aqui trazer uma palavra de encorajamento. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 1. Deixa a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 1. Eu não sei se o pessoal da mídia tem Bíblia na mídia ali. Se tiver Bíblia, abre lá especificamente. Só deixa aberto Lucas 1:37, que é o versículo que eu pregarei nessa noite. Aliás, a minha mensagem de hoje e a mensagem de amanhã se conectam, porque são mensagens lucanas, baseadas no Evangelho de Lucas. O texto de hoje que eu quero expor para os irmãos, estão ligados aí? Cadê os irmãos que me viram falando lá? Lembra, né? Irmãos, me deram uma tarefa indigna lá no Multiplique, falar para os irmãos depois do almoço, 2 horas da tarde. E aí o pessoal olhava assim, tinha uns irmãozinhos assim, cochilando, aí eu fiz uma brincadeirinha lá, toda vez que eu falar, tá ligado, é para os irmãos baterem palma, para acordar o irmão que está dormindo. Essa noite ninguém vai dormir aqui. Tá bom? Ninguém vai dormir. Sei que muita gente trabalhou a semana inteira, mas ninguém vai dormir, porque eu vou falar sobre uma pessoa que quebrou o silêncio, um silêncio de 400 anos. Que pessoa é essa? Que quebrou um silêncio de 400 anos. Lucas 1:37, já está ali? Você pode ler comigo? Porque para Deus nada há... eu estou noutra versão aqui, né? Vamos juntos? Porque para Deus não há nada impossível. Foi fraco, foi mais fraco que as palmas dos irmãos. Vamos lá? Porque para Deus não há nada impossível. Eu quero lembrar você, ou refletir, pastores e amigos, sobre o contexto desse texto. O Espírito Santo de Deus não falava há 400 anos. Havia um silêncio. 99 anos dessa igreja aqui, então muitos irmãos pegaram, se tem irmãos aqui mais da minha época, sabe que tinha lá, alguns anos atrás, na Bíblia, hoje não se faz mais isso, mas quando você abrir a sua Bíblia lá no final de Malaquias e início de Mateus, entre Malaquias e Mateus, tinha 4 páginas em branco. Você se lembra disso? Que os adolescentes anotavam ali, faziam um coraçãozinho, né? Eu não fazia isso, não. Usava aquelas 4 páginas, ia no acampamento, anotava o telefone da gatinha ali naquelas 4 páginas. Mal sabia que tinha um sentido para ter aquelas 4 páginas ali entre Malaquias e Mateus. Significava 4 páginas em branco, era para ficar em branco mesmo, né? Não era para escrever telefone, nem colocar coraçãozinho, porque significava os 400 anos que Deus não falava ao seu povo. E aí Deus quebra esse silêncio, e é sobre como Deus quebra esse silêncio que eu quero falar para vocês, com vocês, nessa noite. São 4 personagens no capítulo 1, que mostram como Deus quebrou esse silêncio. O contexto desse versículo, se você não sabe, é o anjo Gabriel falando para Maria. Maria diz para ele, como isso é possível? Como eu vou ficar grávida se eu nem sou casada ainda? Como isso é possível? E aí ele diz, porque para Deus nada é impossível. E o contexto desse texto tem 4 personagens. Eu quero trabalhar isso com vocês. Essa declaração não é apenas uma afirmação do poder divino, mas é uma promessa de quebra de um momento histórico, de mudança de um momento histórico. É uma promessa, especialmente quando nós olhamos como o Espírito Santo age na vida de pessoas, na história, de maneira improvável. Ao explorar esse texto aqui de Lucas, irmãos, eu quero destacar que o evangelista enfatiza, não somente no capítulo 1, mas no capítulo 2, mais no capítulo 3 e no capítulo 4, o texto que eu vou pregar para os irmãos amanhã, se Deus permitir, senão, que hoje eu já mudei, era outro texto que eu pregaria, se Deus permitir, pregarei aí em Lucas 4, mas esse texto nos mostra que Lucas, ele enfatiza, não somente no seu evangelho, mas no seu outro livro, né? Na segunda parte que ele escreveu para Teófilo, Atos também, que nós chamamos Atos dos Apóstolos, mas quando nós estudamos, nós percebemos que são atos do Espírito Santo, né? Que é o Espírito Santo agindo através da igreja ali no início, e aqui não é diferente.
A ênfase que Lucas coloca aqui no Espírito Santo, no papel do Espírito Santo na vida de pessoas. Pessoas essas que aos olhos humanos seriam improváveis para que se cumprisse o plano divino, ou para que se quebrasse esses 400 anos de silêncio. Antes de Jesus aparecer na história, embora ele já esteja ali sendo gerido, ali gestado, Deus usa 4 pessoas para quebrar esse silêncio. O Espírito Santo estava sobre Zacarias, sobre Isabel, pais de João Batista, sobre o próprio João Batista e sobre Maria, capacitando cada um deles com papéis cruciais na história da redenção. A ênfase que Lucas coloca, irmãos, no Espírito Santo, sobre cada um desses personagens, nos serve de alimento e crescimento espiritual. Nós vamos explorar agora sobre como o Espírito Santo usou essas vidas, esses personagens, e nós vamos aprender que essa declaração que apareceu de Gabriel para Maria está no cerne do capítulo: nada é impossível para Deus. E a forma como Deus age na história. Nós já lemos o versículo, né? O texto é esse: pois nada é impossível para Deus, na versão que eu tenho aqui. Eu queria fazer você refletir sobre vazio, sobre silêncio. Você já se sentiu vazio? Você já sentiu um vazio em alguma área da sua vida, seja emocional, espiritual, ou até mesmo profissional? Como você percebe a diferença quando algo é preenchido nesse vazio? Você já experimentou como Deus pode agir quando entregamos esses espaços vazios a Ele? Eu já era pastor, irmãos, e eu senti um grande vazio. Eu tinha acabado de ser ordenado, aliás, eu tinha acabado de fazer o seminário, perdão. Eu não tinha sido ordenado pastor, foi nesse período. No final de 2004, eu terminei o seminário, depois de ter feito o curso de faculdade também de História, fiz o curso de faculdade de História, depois fiz o seminário, me senti uma pessoa muito preparada para o ministério. Eu fui chamado para o ministério com 12 anos de idade. Deus falou claramente comigo, então desde os 12 anos, depois com 14 anos também, depois com 16 anos, Deus foi confirmando minha chamada ministerial. Quando eu procurei meu pastor para falar que queria ir para o seminário com 16 anos, ele me falou assim: eu vou fazer uma prova com você vai passar 4 anos numa faculdade de História, que na verdade não era História, era curso de comunismo avançado. E resisti, sobrevivi, e logo que eu terminei o curso de História, me apresentei de novo para o seminário, e ele me mandou para o seminário, e aí foi uma história de formação de liderança. Eu já era líder desde os 12 anos de idade, liderava alguma coisa na igreja, embaixadores do rei, depois adolescentes, depois jovens, me tornei presidente da juventude estadual, me tornei também líder da juventude da igreja local, me casei com uma moça linda, que era chamada também, vocacionada também, e no meados de 2005, nos casamos no dia 20, alguma coisa, vou lembrar agora, 21, calma que você vai ficar assustado com a história agora, porque eu me casei no dia 21 de julho de 2005, e minha esposa morreu no dia 26 de setembro, mais ou menos 2 meses depois eu fiquei viúvo. 2 meses depois eu fui ordenado pastor. E quando fui ordenado pastor, eu senti um vazio, porque eu estava sozinho. Eu tinha preparado toda uma história. Deus achava que Deus estava naquela história. Mas depois de 2 meses de casamento, a minha esposa faleceu. E eu chego para o meu concílio, irmão, sentindo um vazio, um aperto no peito. O que será da minha vida? Eu estava construindo uma história. Eu achava que a minha história era a história perfeita. E achava que aquele momento, aquele acontecimento que aos olhos humanos, uma pessoa perfeita, para o ministério perfeito, que Deus tinha tudo certo, e aquilo ali, de repente eu sinto, quando eu pergunto para o Senhor: por que, Senhor? Durante um período, eu escuto um silêncio. Você já ouviu o silêncio? Já ouviu o silêncio? Já sentiu um vazio? Lá em 2005 eu senti esse vazio.
sendo pastor, lia a Bíblia, pastor, lia no hebraico, lia no grego, um ótimo exegeta, e Deus começou a mudar a minha história a partir daquele momento, porque era a história do Fernando e não a história de Deus. E ali, alguns meses depois, quase um ano depois, eu experimentei o que Deus disse para Maria, através do anjo Gabriel: nada é impossível para Deus. Que Deus trouxe a minha esposa, Adriane, uma história também de frustrações, duas histórias de duas pessoas que não conseguiam ouvir a voz de Deus naquele momento, e Deus começou a construir uma história. E aí não vai dar tempo de eu contar a história toda, talvez amanhã eu conte um pouco sobre como Deus foi restaurando a minha vida e a vida dela. Nós construímos uma história de mover do Espírito Santo. O meu testemunho do que Deus fez, da igreja que eu plantei, começou do zero, hoje está chegando a 300 pessoas. O que Deus fez nessa história aí, irmãos, não foi o Fernando que fez. Onde é que esse pequeno testemunho que eu estou dando é para mostrar para você, irmãos, que de fato, às vezes nós vamos nos sentir vazios. Quem pode preencher esse vazio? Querido amigo, você que chegou aqui, você que é visitante, talvez você não tenha ainda uma experiência com Deus, você está se sentindo vazio, ou você, querido irmão, você está sentindo um vazio. Quem pode preencher esse vazio? Sem dúvida, irmãos, todos nós já experimentamos um sentimento de vazio, como se fosse uma tela em branco. Mas é incrível como Deus transforma, irmãos, como Ele transformou na minha vida, vazio em plenitude. Como Ele transforma vazio em enchimento, incerteza em confiança, desesperança em esperança. Esse é o nosso Deus, que é caminho no deserto, quando tudo parece, para onde eu vou? Você olha adiante, em 2005, em determinado momento, entre setembro e novembro, eu olhei para frente e falei: para onde eu vou? Eu perdi o que eu tinha de precioso, o que eu achava que eu tinha de mais precioso, porque o que nós temos de mais precioso, irmãos, ou deveríamos pensar assim, Deus foi mudando o meu coração, não é a família, não é o dinheiro, não é a igreja, tudo isso é importante, mas o que nós temos de mais precioso nas nossas vidas é a presença de Deus. E tudo o restante passa a fazer sentido. Deus transformou a minha desesperança em esperança em algum momento, e vários outros momentos também eu passei por momentos de vazio, e Deus foi transformando e foi mostrando que Ele transforma vácuo espiritual em presença do Espírito Santo. E nós vemos isso nos 4 personagens. Zacarias, pega a sua Bíblia aí, teve a sua fé restaurada. O anjo anunciou para Zacarias que ele seria pai. E ele não acreditou, ele duvidou. E por ele duvidar, o anjo deu uma unção de silêncio para ele. Ele ficou mudo durante um tempo, até que o filho nascesse, ele ficou mudo. E no dia, ou quando João Batista nasce, Deus traz a voz novamente para Zacarias, e lá em Lucas 1,67 ele diz, Lucas diz: seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Eu fiquei imaginando aqueles meses daquele homem calado. E eu li até um comentarista, pastor Gerson, que ele faz uma relação entre o silêncio de Zacarias e os 400 anos de silêncio. Achei interessante essa relação, porque tudo converge em João Batista, né? Embora Jesus esteja ali apontando para Jesus, mas a quebra do silêncio acontece com João Batista. Veja então como é importante o personagem Zacarias e Isabel, como você não pode passar por João Batista sem passar por Zacarias e Isabel, e ver que Deus quebrou o silêncio, a mudez de Zacarias, quando João Batista foi apresentado ao mundo. Ele duvidou da promessa do anjo, mas, embora estivesse já desesperançoso, você sabe que naquele contexto, um homem sem filhos não era nada.
Deus abençoa trazendo um filho anunciado no Antigo Testamento, e que Jesus vai dizer mais adiante, que é o maior homem nascido de mulher. Zacarias é essa pessoa, que então Deus usa. Tem a sua fé restaurada quando viu a promessa de Deus se cumprir. Este evento não apenas resultou no nascimento de João Batista, mas na restauração da fé de Zacarias e da confirmação do poder de Deus para realizar o impossível. Eu vou fazer um senhor idoso ter um filho, e esse filho não é qualquer filho, é um filho de promessa, que quebraria o silêncio, que apontaria o caminho, que endireitaria o caminho do Messias, que apontaria, eis o Cordeiro de Deus. A primeira lição, então, que nós temos, é que Deus, pelo poder do Espírito Santo, restaura fé, restaura promessas. Segundo lugar, está a esposa de Zacarias, Isabel, que também, idosa, estéril, experimentou a graça de Deus quando concebeu João Batista. Leia Lucas, abra a sua Bíblia lá em Lucas 1, 41 a 43, diz assim: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Está acompanhando a ideia aí? Zacarias cheio do Espírito Santo, Isabel cheia do Espírito Santo. Quem foi a última pessoa a ser cheia do Espírito Santo? Um profeta 400 anos atrás. Esses aí começam a inaugurar um novo tempo. Zacarias tem a fé restaurada. Isabel tem a graça revelada no milagre. E ela diz, na sua palavra, verso 42, em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Uma revelação, uma explosão na cabeça, que só... Já sentiu isso, irmão? Algo, quando o Espírito Santo te dá ou na própria palavra de Deus, mas ou então você está só andando na cidade assim, de repente o Espírito Santo fala com você, uma explosão. Deus faz isso há séculos, pelo poder do Espírito Santo. Você só está participando daquilo que Deus já faz. Deve ter explodido. Eu fico me colocando no lugar de Zacarias e de Isabel, principalmente Isabel. Explodiu na cabeça de Isabel. Como é possível? Eu estou diante de uma mulher que está grávida e dentro da barriga dela está o Salvador do mundo. Eu sou muito agraciada. Que maravilha. O Espírito Santo, então, restaurou a fé de Zacarias. E o Espírito Santo deu a Isabel a visão da graça. Apesar das limitações naturais, Deus age de forma sobrenatural para trazer vida onde parece impossível. Isso é graça. Só Deus pode dar vida onde parece impossível. Deixa eu dar um exemplo muito claro para você. Você. Deus te deu vida. E se eu pedisse aqui para subir aqui na frente algumas pessoas para contar a sua história, algumas histórias seriam impossíveis. A minha história é impossível, irmãos. Se você me vê lá em 2005, setembro de 2005, você falava assim, é impossível. O Fernando vai desistir desse negócio de ser pastor depois de tudo que aconteceu. Eu sei que muita gente, se viesse aqui, contaria uma história de conversão impossível, de salvação impossível, que Deus fez na sua vida, o milagre de salvação que Deus fez na sua vida. A história de Isabel, irmãos, nos lembra que a graça de Deus opera além das circunstâncias humanas e nos desafia a confiar nele pelo poder do Espírito Santo. Zacarias tem a fé restaurada, Isabel recebe uma enxurrada, é encharcada de graça. E João Batista, terceiro personagem. João Batista, desde o ventre da sua mãe, foi cheio do Espírito Santo. Olha lá o verso 15, que diz assim, na profecia que ele deu para Zacarias, que o anjo deu para Zacarias: pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e o que o texto diz? E será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento.
tanto personagem que eu queria conhecer da palavra de Deus. Eu sou apaixonado na próxima. Eu vou falar, para mim, a maior personagem da história depois de Jesus é essa que eu vou falar daqui a pouco. Mas conhecer João Batista deveria ser o máximo também, né? Os comentaristas vão dizer, pastores, que provavelmente na nova dispensação do Espírito Santo, depois do silêncio, provavelmente João Batista foi o único que teve o Espírito Santo toda a sua vida, antes da descida do Espírito Santo e do próprio Jesus. Isso é muito poderoso. Antes de ser gerado, ele já tinha, está aqui, não foi eu que disse, é o Espírito, é o próprio Gabriel, o anjo Gabriel que está dizendo, que ele será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Olha o que Deus faz, irmãos. Olha como ele escreve a história, porque para Deus não há nada impossível. João Batista, você vai olhar para a história de João Batista, você olha para a personalidade de João Batista. Gente, a personalidade de João Batista não duraria 4 anos num seminário. Ele não seria uma pessoa grata, ele seria persona não grata, tá na moda, né, esse termo. Ele seria persona não grata, não que o outro seja, né, como João Batista, desculpa aí. A comparação foi horrível, né? Mas é o termo que está muito usado. Quem tem ouvidos, ouça aí. Mas João Batista não era uma pessoa difícil, mas era o precursor do Salvador. Olha como Deus faz as coisas, irmão. Sua vida e ministério exemplificam como Deus pode usar até mesmo os mais improváveis para preparar o caminho do Messias. João Batista, cheio do Espírito Santo, pregava o batismo do arrependimento e preparava corações para a chegada de Jesus Cristo, quebrando o silêncio de 400 anos. Deus quebra o silêncio em Zacarias, Deus quebra o silêncio em Isabel, Deus quebra o silêncio em João Batista, Deus quebra o silêncio na mocinha de 14 anos, que é uma personagem que mais fantástica na minha visão de toda a Bíblia depois de Jesus, é Maria, por causa da disposição dela. Só o Espírito Santo para fazer uma moça de 14 anos dizer assim: eis aqui a serva do Senhor, e abrir mão de toda a história. Maria, uma jovem simples de Nazaré, foi agraciada com a visita do anjo Gabriel e concebeu o Filho de Deus pelo poder do Espírito Santo. Olha o verso 35, pega a sua Bíblia, eu preciso que você leia isso. Olha o verso 35, está 2 versículos antes do verso 37, que diz, quando o anjo diz, pois para Deus nada é impossível. Olha o que o anjo diz: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Cadê as mocinhas de 14 anos aqui? Tem meninas de 14 anos? Tem alguma menina 14, 15 anos, 16 anos? Essa era a idade que Maria tinha, quando, antes de se achar grávida de Jesus, foi cheia do Espírito Santo. Está vendo que o Espírito Santo pode usar qualquer um? Você não precisa ser um pastor, um missionário. Deus quer usar pessoas simples. E a resposta de Maria é uma resposta de uma pessoa cheia do Espírito Santo. A sua disposição em obedecer humildemente à vontade de Deus, apesar das circunstâncias desconcertantes, nos lembra que Deus escolhe humildes, impossíveis para realizar as grandes coisas. A vida de Maria, irmãos, nos desafia a nos rendermos à vontade de Deus e confiar no seu poder sobrenatural. Zacarias teve a fé restaurada. Isabel foi alvo de uma graça poderosa. João Batista, através do poder do Espírito Santo, se tornou precursor do Messias. E Maria trouxe o Salvador no mundo, do seu ventre. Para Deus não há nada impossível, irmãos. O que a gente aprende, se é que a gente já não aprendeu alguma coisa nessa noite? Assim como Zacarias, precisamos renovar a nossa fé nas promessas de Deus pelo poder do Espírito Santo e confiar que nele podemos realizar o impossível. Talvez você tenha chegado aqui desanimado, sem ânimo para a vida, e Deus está nessa noite, pelo poder do Espírito Santo, dizendo: eu quero renovar a sua fé.
Eu quero renovar a sua fé não nas coisas novas que eu vou fazer, porque eu vou fazer coisas novas. Eu quero renovar a sua fé nas promessas que eu já dei na história. O que deve mover você, irmão, e o que fez Zacarias emudecer foi, o que deve mudar na sua história é você parar de não confiar nas promessas. Havia uma promessa na história que Deus enviaria o Messias, que haveria um precursor. O anjo chega para Zacarias e fala: o precursor vai ser o teu filho. Tá, que filho? Eu com essa idade, estéril, que filho? Então eu vou te dar uma mudez durante algum tempo, até esse filho nascer. Provavelmente ele era um falador, né? Deus tocou numa coisa difícil para ele, ele ficou imaginando. Até que ele pode falar novamente. Irmão, Deus não quer que você fique mudo. Deus quer que você proclame a sua fé nas promessas dEle. Em 2 Coríntios 5, 7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Está difícil para você, as coisas apontam para desânimo. Meu irmão, creia num Deus todo-poderoso. Aliás, eu gosto muito de dizer isso. Uma das frases mais fantásticas do Evangelho, tem muitas, mas uma das frases mais fantásticas aqui do Evangelho de Lucas é quando ele escreve para Teófilo, lá no início, no enunciado, ele fala: eu estou escrevendo para você, você já é crente, mas para que você tenha certeza. Ele está escrevendo isso para um crente, para que o crente tenha certeza. Como o crente precisa de renovação espiritual. E talvez hoje seja o dia da sua renovação espiritual. E pelo poder do Espírito Santo, como Isabel, irmãos, podemos encontrar consolo na graça de Deus nas situações mais difíceis. E eu me lembro de um irmão, no dia da noite do meu concílio, depois de ter ficado viúvo alguns dias atrás, ele soprou assim no meu ouvido um versículo. Eu não vou lembrar agora o versículo. Lucas 10, 17, se eu não me engano, 17, 10, que diz assim: servo inútil, quando você servir ao Senhor, vá e faça, porque você só está fazendo o seu trabalho. Eu me senti encorajado com aquela palavra. Cheguei em casa, eu li e pensei: por que eu estou me fazendo de coitadinho? Coisas ruins acontecem com pessoas boas também. Deus vai me restaurar. E eu me levantei naquele dia, eu falei: eu vou ser usado pelo Senhor. Mesmo com as circunstâncias, mesmo com o meu luto, Deus vai transformar o meu luto em alegria. E foi isso que Ele fez. Dali Ele me deu um grande ministério, me deu uma linda esposa, me deu filhas, me deu uma terceira filha, que é a igreja que eu plantei, que já está plantando outras filhas. Deus nos surpreende com a graça é surpreende. Ele surpreendeu Isabel e Ele vai surpreender você também. Deus, a semelhança de João Batista, te chama para ser um instrumento santo nas mãos do Espírito Santo, preparando o caminho para Cristo na vida de outras pessoas. Eu queria pedir o pessoal do louvor já subir para cá, já ficar a posto. Nós vamos cantar novamente Caminho no Deserto. Vamos cantar novamente? Dá para cantar novamente Caminho no Deserto? Nós vamos cantar novamente, só que eu quero fazer um desafio para você. Enquanto sobe, daqui a pouco eu vou falar desse desafio. Já pode ficar vindo, porque o louvor estando aqui me pressiona a terminar logo. Mas, porque tem o que a gente aprende? A gente aprendeu aqui com Zacarias, aprendemos com Isabel, aprendemos com João Batista, a ser boas testemunhas, e vamos aprender também com Maria. Nós devemos estar dispostos, irmãos, a obedecer humildemente à vontade de Deus, confiando na sua capacidade de realizar o impossível nas nossas vidas. Olha aqui para mim, não dispersa não, olha aqui para mim. Talvez nesse exato momento você esteja como Maria, perguntando assim: como isso é possível? Como é que eu vou começar uma igreja do zero? Você esteja pensando aqui: como isso é possível? Como é que eu vou dirigir essa igreja aos 100 anos? Está chegando os 100 anos. Como isso é possível? Como isso é possível? E aí tem a resposta de Deus para você, na resposta de Gabriel para Maria: pois para Deus nada é impossível. Pode falar comigo? Pois para Deus nada é impossível. Agora fala para a pessoa do seu lado aí, ó. Pois para Deus nada é impossível. Fala para você mesmo, bem forte. Pois para Deus nada é impossível. Porque o Espírito Santo preenche. Ele dá plenitude, Ele faz que homens simples, mulheres simples, pessoas simples se tornem pessoas que quebrem o silêncio do Espírito Santo na sua geração.
É isso que Ele quer fazer nessa cidade. 99, 100, com 340 igrejas. São 130 mil pessoas que muitas estão na escuridão. Muitas estão cegas. Eu quero convidar você a cantar. Fique em pé no seu lugar agora. Você vai cantar comigo? Mas olha aqui, eu preciso que você preste atenção. Sei que você está empolgado, a palavra à noite foi poderosa. Mas você vai olhar para... Bota a letra aí que eu quero te mostrar uma coisa antes da gente cantar. Vai passando a letra. Caminho no deserto. Passa a letra aí para mim, vai. Olha só. Pode passar. A irmã está conversando lá. Vamos, irmã, passa a letra aí para mim. Aí. Estás aqui movendo entre nós. Pode passar. Estás aqui mudando destinos. Pode passar. Estás aqui operando milagres. Volta lá no início. Você vai cantar isso pensando na cidade que você está. Você não vai pensar aqui nesse espaço. Deus está visitando a gente aqui. Mas quem precisa dessa visitação é essa cidade. Quem precisa dessa visitação é quem está caído na sarjeta. Quem precisa dessa visitação é quem está pensando em suicídio nesse instante. Quem precisa de visitação é o prefeito, são os vereadores, é quem controla essa cidade politicamente. Quem precisa de visitação são os perdidos, aqueles que estão na escuridão. Então, quando você estiver cantando, você vai cantar como se fosse um louvor de liberação, de quebrantamento para a cidade, não somente para você. Você vai visualizar, mentalizar, você andando nas ruas da cidade, dizendo que Deus é caminho no deserto, mas eu serei a resposta de Deus para a cidade, porque nada é impossível para Deus. Não é impossível que você, adolescente, ganhe um colega seu para Jesus ainda esse ano, que você na sua empresa fale de Jesus, que você ande na cidade dizendo, o meu Deus é caminho no deserto. Vamos fazer isso? Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível.